Saúde, irmãos, com a paz do Senhor Jesus. Estudos para a Escola Bíblica Dominical no ano de 2017, em seu primeiro trimestre. Estudo para as classes de jovens e adultos, que neste primeiro trimestre é sobre o Sermão do Monte. Estamos agora em uma lição da continuidade deste assunto, o Sermão do Monte, e que é: a justiça de Deus é a perfeição. No sentido de que Deus coloca para nós, ou Jesus ensinando, algumas coisas que nos mostram que para sermos perfeitos como o nosso Pai Celestial, nós temos que ter atenções a mais, além daquilo que já estudamos nos versos e lições anteriores. Numa sequência natural, lembremos que para a Escola Bíblica Dominical temos escolhido este verso, referente também ao próprio título da lição: a justiça de Deus é a perfeição, e o verso 48 do capítulo 5, então diz: sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. A nossa leitura bíblica envolve os últimos versos do capítulo 5, encerra este capítulo 5, e são os versos de 38 a 48 que podemos estar lendo, tanto no texto projetado como em nossas próprias Bíblias, e que diz assim: ouvistes que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal. Se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a vestimenta, larga-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir, e não te desvies daquele que quiser que lhe emprestes. Ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai a vossos inimigos, bendizei o que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelo que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do Pai que está nos céus, porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois, se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Na sequência nossa, tendo este texto para estarmos estudando, nós teremos a proposta de um esboço, que é justamente o que está projetado em 3 tópicos, conforme o modelo da Escola Bíblica Dominical. Tópico dizendo a justiça de Deus e a retaliação ou a vingança, a justiça de Deus e o amor aos inimigos, e finalmente, terceiro tópico, a perfeição da vida cristã, ou o cristão perfeito, segundo o próprio Deus. Sendo que nesse esboço sempre abrimos espaço para uma introdução, uma conclusão, abrindo e fechando todo o nosso estudo. Na sequência, passamos à introdução e consideramos, dentro do texto de material aí exposto para estudo em classe, o que lemos em resumo. Chegamos agora a um ponto crucial do Sermão do Monte, fechando o capítulo 5, em que o Senhor Jesus encerra suas considerações e aplicações acerca dos mandamentos da lei de Deus. Nas últimas lições,
lições anteriores, as questões abordadas tratavam do nosso relacionamento com o próximo e do elevado padrão de justiça exigido por Deus, para que não sejamos sujeitos ao juízo da ira. E agora o Senhor traz à luz outra verdade encoberta e que constitui a essência e o fundamento de todos os relacionamentos humanos: a capacidade de sofrer o mal com abnegação e de exercer paciência e benignidade até mesmo com aqueles que nada merecem. E nesta passagem do sermão vamos aprender o que é realmente ser um pacificador e o que é sofrer por causa da justiça. Observem isto. Neste texto que temos lido inicialmente, inicia o texto no verso 38, temos o Senhor iniciando esta palavra, dizendo algo desta forma contínua e repetitiva que vinha já trazendo: ouviste dos antigos. Mas aqui tem duas passagens dessas duas ocasiões, dois textos curtos em que Jesus volta a dizer a mesma coisa: ouvistes o que foi dito aos antigos. E agora o Senhor trazendo outras informações mais, e concluindo com essa palavra, que assim fazendo seremos perfeitos como o nosso Pai Celestial. Passando à frente, em nosso primeiro tópico, a justiça de Deus e a retaliação, a vingança, relemos os versos correspondentes a este tópico, primeiro 38 a 42, e que dizem: ouvistes que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a vestimenta, larga-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir, e não te desvies daquele que quiser que lhe emprestes. Observem estes versos, iniciando com o verso 38, quando disse olho por olho e dente por dente. É uma forma de expressão que é conhecida por muitos como lei de talião. Mas observemos nas Sagradas Escrituras o que Jesus diz a esse respeito, não somente ficando nas palavras dos ensinadores que diziam ouvistes dos antigos, mas Jesus trazendo a perfeição. E vamos dar continuidade a este primeiro tópico, que é a justiça de Deus e a retaliação, desde um primeiro parágrafo, resumo do nosso material de classe. Assim está escrito: desta vez, Jesus ensina como entender e aplicar a lei do talião. Lei do talião, exarada em diversas passagens. Esta lei em si era de total justiça e equidade, não permitindo que um crime ou pecado fosse punido de forma desproporcional à sua gravidade. Vejamos o verso em questão, o texto bíblico apontado de Levítico 24:19, quando na lei está escrito: quando também alguém desfigurar o seu próximo, como ele fez, assim lhe será feito. Quebradura por quebradura, olho por olho, dente por dente. Como ele tiver desfigurado algum homem, assim se lhe fará. Quem, pois, matar um animal, restituí-lo-á, mas quem matar o homem, será morto. Uma mesma lei tereis, assim será o estrangeiro como o natural, pois eu sou o Senhor
vosso Deus. A expressão do texto bíblico em si é a exatidão do juízo, nada mais além nem aquém daquilo que alguém deve ou naquilo em que deve ser cobrado. Observe esse sentido. Não era uma aplicação literal deste assunto, mas observa em si mesmo que a tendência do homem, quando vai fazer uma retaliação, uma vingança, ele sempre vai com a dose bem maior. Isso mostrando injustiça dentro da lei de Deus. É na mesma medida. Assim sendo, voltando ao nosso texto, de onde paramos, depois desses versos apontados, Levítico capítulo 24, versos 19 e 20, continuamos no material de classe. Além disso, era um princípio que refreava abusos dos fortes contra os fracos, aplicando-se igualmente a todos os israelitas. Atentemos para os versos também apontados em Êxodo 21 e 23, quando se diz: mas se houver morte, então darás vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida, golpe por golpe. Então observe que essa expressão, ou chamada lei de talião, está repetida em toda a Bíblia, não só aqui em Êxodo, mas depois em Deuteronômio e outras passagens mais. Continuando, observem também em Deuteronômio capítulo 19, verso 16 em diante. E a palavra diz: quando se levantar testemunha falsa contra alguém, para testificar contra ele acerca de transgressão, então aqueles dois homens que tiverem a demanda se apresentarão perante o Senhor diante dos sacerdotes e dos juízes que houver naqueles dias. E os juízes bem inquirirão, e eis que, sendo a testemunha falsa testemunha, que testificou falsidade contra seu irmão, far-lhe-eis como cuidou fazer a seu irmão, e assim tirarás o mal do meio de ti, para que os que ficarem o ouçam e temam, e nunca mais tornem a fazer tal mal no meio de ti. O teu olho não poupará, vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Observe que interessante esse aspecto da justiça de Deus. Está se tratando de equidade. Com a medida com que feriu, será ferido. Com a medida que foi medido ou mediu, será medido depois também. Esse é o sentido desta lei de talião. É justiça de Deus, é lei de Deus. Só que a colocação vinha, vamos dizer assim, distorcida. Vamos falar mais, mas observe um detalhe aqui nesse texto de Deuteronômio, capítulo 19, a questão da falsa testemunha. Quando alguém testifica errado falsamente contra o outro, traria este outro um mal, qualquer mal. Então, a falsa testemunha sendo descoberta, apurando-se isso, se lhe daria o castigo, a repreensão, numa medida igual. Vamos supor que alguém dissesse que fulano de tal roubou, e isso é falso. Se fosse algo que pegasse e firmasse, a mão do que foi acusado teria que ser cortada, por exemplo. Agora descobriu-se, é falso, é mentira, então pega a falsa testemunha e mão por mão. O mesmo dano que ele traria àquele sobre o qual ele trouxe falso testemunho, ele teria que sofrer o mesmo dano. É lei de justiça. E observe, não foi cortada a mão, mas ele estava dando um testemunho que levaria a isso, perder a mão. Então, tire-lhe a mão. Seria um modelo para nós vermos como que a lei de Deus é justa. A lei de talião é justa. Na medida com que se transgrediu, será depois também cobrado. Continuando dentro do nosso texto em questão, no parágrafo final ou na sequência final deste parágrafo, lemos: contudo, para os escribas, ou contudo os escribas e fariseus,
faziam desta regra um pretexto para exercer livremente seus desejos carnais de vingança contra quaisquer injustiças ou prejuízos que sofressem, e a vingança como tal é fruto da ira humana, que jamais opera a justiça de Deus. Baseado numa palavra de Deus, isso se aplicava largamente dentro da letra e não da análise exata dos fatos que aconteciam, para ter, como Deus queria na verdade, é que o crime fosse cobrado na medida com que foi cometido, nada mais além. Continuando, portanto, este nosso assunto, passando a um parágrafo 2, no primeiro tópico, a justiça de Deus e a retaliação, dentro do material de classe, retiramos que lemos agora. A lei de talião não se tornou obsoleta, é útil na aplicação da justiça através de juízes legitimamente constituídos. Deus constitui homens para exercer a justiça e lhes dá meios para que executem o castigo quando necessário, sem que isso seja considerado vingança pessoal. Observem, a questão sendo demandada por juízes, aí sim, homens considerados dentro do povo e colocados como autoridades para julgar, fazendo o ato da justiça, aí sim é o que Deus estabelecia, e não um ato de vingança, não é nada pessoal. Assim, Deuteronômio capítulo 32, verso 35 diz: minha é a vingança e a recompensa, ao tempo em que resvalar o seu pé, porque o dia da sua ruína está próximo e as coisas que lhes hão de suceder se apressam a chegar. Então, deixa. Ou seja, aquele que julga, no caso especial Deus, ou os juízes determinados fazendo a justiça conforme Deus mesmo estabelece, não é questão de vingança. Ocasionou o mal, vai sofrer a pena conforme a medida deste mal, e só isso. Agora, o homem tomando isso por si mesmo é vingança, e não lhe compete o ato de julgar, porque há juízes constituídos, ou Deus, enfim, é o juiz por excelência daquele que nele espera. Dando sequência ao nosso texto de leitura, de onde paramos, lemos, por exemplo, Paulo recorreu à justiça humana constituída por Deus, particularmente quando estava em jogo a verdade, a causa do Evangelho e a glória de Deus. Paulo recorreu à justiça dos homens, não fez justiça por si mesmo, somente requereu alguma coisa dentro daquilo que era estabelecido. Mas observe que Paulo, quando fazia isso, nunca foi com interesse de vingança, mas simplesmente de tomar posições pelo Evangelho e uma verdade diante do povo e da própria lei ou daqueles que o julgavam. Assim nós temos em Atos, no capítulo 16, verso 35 e versos seguintes, a colocação bíblica que diz: e sendo já dia, os magistrados mandaram quadrilheiros, dizendo: soltai aqueles homens. O carcereiro anunciou a Paulo estas palavras, dizendo: os magistrados mandaram que vos soltasse. Agora, pois, saí e ide em paz. Mas Paulo replicou: açoitaram-nos publicamente e sem sermos condenados, sendo homens romanos, nos lançaram na prisão, e agora encobertamente nos lançam fora. Não será assim, mas venham eles mesmos e tiram-nos para fora. Observe Paulo, que exigiu dentro da lei uma reparação, não como vingança, mas para ficar notório que houve falha contra eles, e não que eles eram perturbadores da multidão, quando no caso de Atos 16, lá em Filipos, vieram a ser presos e açoitados sem nenhum julgamento. Assim também no capítulo 25, verso 11, Paulo também apela para
uma decisão dos juízes, ou sobre ela argumenta, quando está sendo injustiçado, mas não preocupado consigo ou para trazer mal àqueles que estavam conduzindo erradamente o julgamento, simplesmente para escapar daquilo que seria notório ou evidente depois, que seria morto pelos judeus, sendo levado de volta a Jerusalém. Assim, Atos 25, verso 11, se fiz algum agravo, Paulo diz, ou cometi alguma coisa digna de morte, não recuso morrer, mas se nada há das coisas de que estes me acusam, ninguém me pode entregar a eles, apelo para César. Observem, não está procurando vingança, mas requerendo a justiça naquilo que seria dano para ele e, na verdade, fugia ao propósito de Deus, porque Deus já tinha dito que convinha que Paulo fosse a Roma. Então, ele apela, mas no sentido de que as coisas sejam caminhadas segundo o que Deus já tinha dito para ele, ir a Roma. Mas continuando ainda nesse parágrafo segundo do nosso material de classe, no tópico primeiro, de onde paramos, lemos, mas quando se trata de satisfazer a nossa disposição natural e carnal de recebermos reparação contra injustiças sofridas, contra nossa pessoa, ou nossa honra, ou nossos bens, ou ainda de sermos justificados perante os homens, aí devemos estar prontos a renunciar, a sofrer o dano na consciência de que estamos sob o cuidado de um Deus que é justo e providente e que pode, somente Ele, exercer vingança. Que estamos falando? Observem nesse sentido. Se a questão é nossa, pessoal, nossa, danos nossos, vamos estar dispostos a sofrer esse dano, sabendo que, por fim, Deus fará todas as coisas. É o caso, por exemplo, de José, injustiçado, mas não levou isso em conta. E quantos mais servos de Deus que foram injustiçados e deixaram isso na mão de Deus, não requerendo coisa alguma. Mas continuando e lendo os versos propostos, inicialmente Romanos capítulo 12, versos 17 e seguintes, assim lemos: a ninguém torneis mal por mal, procurai coisas honestas perante todos os homens, ou procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. E outra palavra muito boa também é a de Pedro, na primeira carta, no capítulo 2, verso 23, quando ele diz, referindo-se a Jesus, ao procedimento de Jesus, o qual Jesus, quando o injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Ou o modelo de Estevão, né? Sendo apedrejado, clamava a Deus: Senhor, não lhes impute este pecado, esta falta. Ou outra palavra de Jesus na cruz do Calvário: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então é sofrer o dano. É o que o Senhor reensina, e dentro do sentido de que, entendamos bem, aqueles que são de Deus não têm nada a perder. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Descansar em tudo. Até mesmo quando os cristãos eram levados à morte, não havia revolta, não havia ira, não havia cobrança ou clamores por justiça. Se deixavam levar à morte, porque sabiam que as suas vidas sendo ceifadas eram como que sacrifícios diante de Deus. Portanto, não requeriam coisa alguma. Se o mundo soubesse isso, haveria menos revoltas, menos rebeliões, menos greve, menos dano em muitas coisas, sabendo que por fim Deus sabe conduzir todas as coisas
E Deus é juiz em todo o tempo, tanto para justos e juíza até a favor dos injustos, quando esses também são injustiçados. Deus sabe equilibrar todas as coisas. Mas passando à frente no nosso estudo, encerrando essa parte do primeiro tópico, a justiça de Deus e a retaliação, a vingança, num terceiro parágrafo resumimos o que temos no material de classe. Não somente isto, mas as situações ilustradas por Cristo na presente passagem apontam para uma atitude ainda mais elevada no verdadeiro cidadão do reino dos céus, de não apenas sofrer o mal real que lhe fazem, mas também de exceder a medida do mal recebido ao mostrar disposição em suportar ainda mais. Observe até aqui, numa pausa, esta consideração. Não é só ficar sofrendo, já é um ponto, mas o Senhor conduz a mais, sofrendo, levando o dano e ainda orando, intercedendo por aqueles que trazem o mal. É a expressão de Romanos 12, quando a palavra diz para nós: portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Aí a aplicação da lei no ensino do Evangelho da graça de Deus. Vencer o mal com o bem. O que Deus pode fazer. Observe que Jesus, sendo morto, que mal terrível, e Jesus responde com a ressurreição e a promessa de vida eterna para aqueles que nele creem. Muda tudo. Em vez dele voltar com vingança, volta com a apresentação da proposta de vida e vida eterna. Continuando o nosso assunto, ainda neste parágrafo terceiro de onde paramos, entendamos que os males aqui são oriundos de uma inimizade contra o Evangelho, contra Cristo, mesmo quando velada, quando escondida, não declarada, não vista. São males injustificados. Neste caso, o cristão entende que todas as coisas concorrem para o seu bem e recebe a maior privação e injustiça cometida contra ele com a alegria e confiança na bondade de Deus. Observe bem essa colocação. Tudo concorre para o bem dos que amam a Deus e são chamados por seu decreto. Então aconteça o que acontecer, está tudo bem, e vai em frente, suportando e ainda intercedendo por aqueles que trouxeram o mal. São expressões que temos nos versos de Romanos capítulo 8, que eu leio inicialmente, e depois Hebreus 10. Mas Romanos 8, verso 35 e versos seguintes: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se nem a morte nem a vida nos podem separar de Deus, então por que reclamar por palavras ditas? Por que reclamar por valores pecuniários e tantas outras coisas? Isso não é nada. Temos o céu, temos a vida eterna. Deus é por nós. Ou Hebreus capítulo 10, verso 32, quando a palavra diz: lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que depois de serdes iluminados, suportastes grande combate de aflições, em parte fostes feitos
com vitupérios e tribulações, e em parte fostes participantes com que assim foram tratados, porque também vos compadecestes dos que estavam nas prisões, e com gozo permitistes a expoliação dos vossos bens, sabendo que em vós mesmos tendes nos céus uma possessão melhor e permanente. Expoliação é roubo, expoliação dos vossos bens, roubo dos vossos bens. O que é isso? Roubaram, tomaram, levaram o que não era deles. Fazer o quê? Temos o céu, temos o céu. Isso não é nada, vai passar. As coisas deste mundo passam, e este possível dano financeiro ou patrimonial vai passar. Nós não levamos nada daqui, mas o céu é garantido em Cristo Jesus. Continuando, passando ao tópico segundo, a justiça de Deus e o amor aos inimigos. Aí lemos outra vez os versos 43 a 47, que são o outro texto seguinte, que falam neste assunto, a justiça de Deus e o amor aos inimigos. Lendo o texto bíblico: ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do Pai que está nos céus, porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Então observem bem essa colocação do texto bíblico para nós. Jesus nos falando: ouvistes, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. É uma colocação que não está na Bíblia, e muitas vezes nós, lendo textualmente, na sequência de uma leitura, damos ênfase como se isso fosse uma verdade, mas dentro do texto bíblico sempre temos colocações diferentes desta palavra, como Jesus disse: ouvistes dos antigos, ouvistes que foi dito, mas não é bem assim, tem algo mais, e Jesus traz essa consideração. Assim, passando neste tópico 2, a justiça de Deus e o amor aos inimigos, nós temos o primeiro parágrafo em que resumimos o material inicial de uso nas classes. Assim lemos: a seção seguinte do texto em análise está em íntima relação com a anterior. Na verdade é a continuação e conclusão daquela. Ali vimos que o nosso dever é nosso dever. Ali vimos que é nosso dever sofrer o mal. Aqui veremos que é nosso dever amar os que nos fazem mal. Os escribas e fariseus, pervertendo o mandamento, amarás o teu próximo como a ti mesmo, limitava o próximo apenas aos de sua própria nação, especialmente aqueles com os quais mantinham bom relacionamento. Passamos uma pausa. Entendamos inicialmente que até os maus também amam os seus chegados, familiares, filhos, parentes, de modo geral, até os maus. Então, se amarmos somente aqueles que nos estão chegados, o que temos de melhor? Não temos nada de melhor, somos iguais aos ímpios e aos maus. Aí a palavra coloca para nós algo mais. É o caso de Levítico, capítulo 19, verso 18: não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor.
Observem a palavra, mas amarás o teu próximo. E muitos ficavam dentro da ideia de que o próximo era só os filhos do povo, os conterrâneos, os chegados. E não é só assim. A palavra estende mais e procuraremos expressar isso de alguma forma. Assim, dando continuidade de onde paramos, lemos: Jesus, porém, na ordem amai a vossos inimigos, expõe a verdadeira extensão da palavra, já entrevista na própria lei. O próximo era todo aquele com quem o israelita tivesse qualquer relacionamento, seja bom ou ruim, o estrangeiro ou o irmão em litígio. Vamos ver os versos apresentados também em Levítico 19, 33 e 34, quando diz: e quando o estrangeiro peregrinar convosco na vossa terra, não o oprimireis. Como o natural entre vós será o estrangeiro que peregrina convosco. Amá-lo-eis como a vós mesmos, pois estrangeiros fostes na terra do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus. Observe, estrangeiro chegou, temos que amá-lo. Mas ele não converteu a Jesus ainda. Não tem isso. Chegou, é estrangeiro, Deus fala: lembre que você sofreu, que ele vai padecer. Os problemas que ele vai ter são os problemas que você teve. Então usa de misericórdia para com ele. Trata como natural da terra, ou seja, ajuda a adaptar-se à terra e ao meio onde ele está. Então observe, o estrangeiro que não se converteu ainda, por ser estrangeiro só, já tinha que ser, a palavra diz aqui, para ser amado. Não é só os chegados, até o estrangeiro. Mas continuemos dentro do nosso texto, de onde paramos, seguimos. A expressão odiarás o teu inimigo simplesmente não era um mandamento divino, mas antes uma distorção do que diziam as Escrituras. Alguém em algum lugar distorceu alguma coisa. Assim, Jesus sempre usava a expressão: foi dito aos antigos, ouviste que foi dito. Mas temos estes versos em Êxodo e em Provérbios. Em Êxodo 23, verso 4, lemos: se encontrares o boi do teu inimigo ou o seu jumento desgarrado, sem falta lhe reconduzirás. Se vires o jumento daquele que te aborrece deitado debaixo da sua carga, deixarás, pois, de ajudá-lo? Certamente o ajudarás, juntamente com ele. Paremos. Deus está cuidando de jumento, de boi? O sentido não é isso. Se vê o inimigo precisando de um socorro, ajuda-o, mas é meu inimigo. Então observe que a própria lei já dizia para se aproximar e ajudar o inimigo, e não aborrecê-lo. Está bem claro isso? Ajudá-lo. Deus não está preocupado com a carga, nem com o jumento, nem com o boi. Está preocupado ensinando. Viu o inimigo necessitado, ajuda-o. E pronto. Então aquela expressão, aborrece o inimigo, não é bíblica. Se existe alguma letra em algum lugar que poderia alguém levar para este lado, desmancha, porque a palavra, em modo geral, já traz outras colocações. E assim, em Provérbios 25, verso 21, lemos: se o que te aborrece tiver fome, dá-lhe pão para comer, e se tiver sede, dá-lhe água para beber. É da lei. Tudo isso é da lei, colocado para nós entendermos e aplicarmos. É inimigo? É estrangeiro? Não é chegado? Não é convertido? Não importa. Ama-o, ajude nas suas necessidades. Não leve em conta o fato de ser até mesmo um inimigo. Assim, dando sequência, passando ao material de classe, resumindo o que aí está no segundo parágrafo, assim expomos: nossa atitude em relação ao mal não é apenas de sofrê-lo com resignação e de não retribuir ao malfeitor na mesma moeda,
mas é necessário pagar o mal com o bem. E esse amor não deve ser apenas aparente nem formal, tampouco reservado a momentos em que o cristão possa ser notado por outros ou pelo próprio inimigo como uma espécie de interesse em ter sua atitude reconhecida como superior à daquele que o aborrece. É expresso sim na manifestação exterior de bênçãos desejadas. Bendizei aos que vos maldizem, bem como de benefícios realizados em seu favor. Fazei bem aos que vos odeiam. Mas, ultrapassando essas oportunidades, é um amor que se revela sincero e de coração por ser expresso no relacionamento mais íntimo do cristão com Deus, na oração em favor do inimigo. Pode ser que alguém use esse mandamento, amar o inimigo, só aparentemente, para como que um toque, né? Uma bofetada, um bater de luvas no rosto do outro. Eu sou melhor que você. Eu sei vivenciar essa situação de contrariedade que existe entre nós. Não, ele tem que amar mesmo, tem que ser algo sincero, do coração, e que será de fato expresso diante de Deus na oração, porque diante de Deus não há como esconder nada. Então observe o coração aberto mesmo, e não fazer como que cumprindo na forma literal o mandamento agora mais estendido: amar, fazer o bem, bendizer. Não, é de coração, não aparentemente, não para outros verem, e nem mesmo seu inimigo ficar inculcado com essa sua atitude. Não, simplicidade, ame, faça o bem, ajude, não leve em conta coisa alguma. Assim, dentro do texto apontado no texto, Romanos 12, 20, nós já lemos várias vezes, e é a expressão mesmo: se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer; se tiver sede, dá-lhe de beber. E segue-se as palavras já conhecidas e já citadas até mesmo hoje. Assim, continuando, podemos ir para um terceiro parágrafo, nesse tópico 2, a justiça de Deus e o amor aos inimigos. E resumindo, mais uma vez lemos: é característica e sinal de que somos filhos de Deus se temos e demonstramos este amor desinteressado, que não espera ser reconhecido pelos homens, muito menos retribuído, pois assim é o amor de Deus em relação à grande massa da humanidade que o desconhece e o despreza. Todos os benefícios físicos e materiais advindos ao homem, seja qual for o seu relacionamento com Deus, são expressões sinceras do seu amor, do amor de Deus pela criação, e não são retirados nem diminuídos em função do quanto o ser humano possa reconhecê-los ou retribuir a Deus por eles. A expressão de Lucas 6,35, que repete: amai, pois, a vosso inimigo e fazei o bem. E continua este mesmo texto, conforme podemos também destacar: amai, pois, a vossos inimigos, fazei o bem, e emprestai sem nada esperardes, e será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, porque Ele é benigno até para com os ingratos e maus. É a forma de Deus agir. O mundo está de costas voltado para Ele, na sua maioria. Muitos são os que estão desviados de Deus, mas Deus não cessa de fazer vir a luz, a chuva, o alimento no campo, as outras condições de sobrevivência, estão tudo aí. Os homens fazendo mal e às vezes pecando contra Deus diretamente e contra o próximo, e Deus sempre ainda estendendo a mão em socorro naquilo que está previsto dentro do normal da vida humana, do ser vivente na face da terra, como até mesmo os animais. Os animais não têm sentido de gratidão nem entendimento de Deus, não lhes falta alimento. E o homem
desconhecendo a Deus, ou no que conhecem, sendo contrários, tal qual os animais. Tem também o ar, a respiração, a água, a chuva, o sol e tudo próprio dessa natureza humana. Assim, continuando, podemos entrar já no terceiro tópico, a perfeição da vida cristã, ou cristão sendo perfeito, como nosso Pai Celestial. É a palavra do verso 48 que releio, e que diz: sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Então, tudo isso que nós vimos desde o princípio, olho por olho, dente por dente, vingança, não. Amar, sim, o inimigo. Sofrer o dano, amar, é a expressão seguinte: amarás o teu próximo, qualquer que seja este próximo. Fazendo estas coisas, seremos perfeitos como nosso Pai. Assim, então, passando ao material de classe, num primeiro parágrafo expomos desta forma: nos versos em apreço, Jesus propõe uma nova razão pela qual devemos amar nossos inimigos, e não apenas aqueles que nos amam e nos fazem o bem, aos quais nosso interesse particular nos levaria a amar mais facilmente. Tão natural e sem mérito é esse tipo de amor, que não era difícil de ser encontrado até mesmo entre os publicanos, aqui tomados para ilustrar uma classe de pessoas desprezadas pelo povo: os publicanos, os pecadores, homens maus, malfeitores, marginais. Eles têm aqueles a quem eles amam, aqueles que lhes são chegados. Não tem excelência alguma nisso, é o que a palavra está dizendo. Por isso, Mateus capítulo 9, versos 10 e 11: e aconteceu que, estando ele em casa sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores, sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, vendo isso, disseram aos seus discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e os pecadores? Pecadores, sim, publicanos, homens em má conta, em desprezo para o povo, pelos seus pecados, vamos dizer assim, pelas injustiças nas cobranças dos impostos e outros tributos. Mas entretanto Jesus recebia naturalmente, e ali com paciência, dedicação, em todo o seu carinho, falava, ensinava, etc., não tendo em conta esta sua situação. É a perfeição que a palavra quer nos, para isso, chamar e destacar para aprendermos. Mas continuando o texto, os escribas e fariseus definiam a prática do amor exigida na lei de um modo conveniente e cômodo ao seu caráter corrupto e perverso, limitando-o a um amor egoísta que em nada se assemelhava ao amor de Deus. Então, amar os que nos amam, os que nos são chegados, não tem nada demais, não há virtude nisso, mas a forma diferente é aquela que é própria de Deus, que nos faz ser semelhantes a Ele. Continuando, passando a um segundo parágrafo do material de classe, extraímos o que lemos, como no princípio dessa sessão do Sermão do Monte, onde vimos que a nossa justiça deve exceder à dos escribas e fariseus. Se havemos de entrar no reino dos céus, expressão de Mateus 5, 20, que já temos e conhecemos, já analisamos anteriormente em outra lição, se a nossa medida não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entraremos no céu. Mas continuemos. Agora também o Senhor volta a estabelecer um contraste entre os súditos do seu reino e os demais homens, sejam quais forem seus distintivos e classes. Dos seus discípulos, Cristo exige mais, tanto no amor como em todos os demais aspectos de sua conduta.
Se agimos como qualquer outro homem agiria, que fazemos demais? Tal atitude não corresponde à excelência e relevância nas figuras do sal da terra e da luz do mundo que se espera de nós. Então, fazer o bem, porque é próprio da nossa natureza, e se a nossa natureza for de fato segundo a de Deus, isso tem que ser natural em nós. Continuando um pouco mais, no terceiro parágrafo do nosso estudo, nesse tópico também terceiro, a perfeição na vida cristã, atingindo a perfeição à semelhança de Deus nosso Pai, extraímos do material de classe o que lemos: elevando ainda mais o padrão da justiça divina, Jesus afirma que o que se espera de nós é que sejamos perfeitos, como o próprio Deus, no exercício do amor e de seus atributos divinos. Mas entendamos também esta cobrança à luz da obra da graça e da nova criação em Cristo, em que somos misericordiosamente aceitos em nossa limitação e ao mesmo tempo que capacitados poderosamente nele para todas as coisas. Observem que situação: sermos perfeitos, irrepreensíveis, mas vivendo na carne, uma carne que luta em contrário. Como? Mas vamos entender: a atuação da graça em nós, a operação do Espírito de Deus em nós, tudo que o Senhor veio fazer, mudar a nossa criatura de um ser antigo, de um homem antigo, para ser um segundo homem, segundo a sua imagem, a sua semelhança. Então, ao mesmo tempo que somos fracos, ao mesmo tempo Deus nos capacita a sermos irrepreensíveis e perfeitos. É a palavra de Filipenses, no capítulo 4, o verso 13: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Agora consideremos daquelas colocações anteriores: sofreu dano, amar, orar e bendizer até o inimigo. Somos capazes? Olhando para nós mesmos, nunca. Mas em Cristo, pela operação dele, podemos todas as coisas, até isso que muitos dizem ser impossível ou difícil. Em Cristo não há obstáculo para ele nos aperfeiçoar, para ele nos dar graça para agirmos corretamente. Assim, continuando de onde paramos, do nosso texto, no material de classe, lemos: tanto assim que não podemos nos gloriar de nossos sucessos na caminhada cristã, pois mesmo quando tivermos feito tudo o que ele requer de nós, só teremos o direito de dizer: somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devíamos fazer. Então considere isso: ainda que façamos tudo como tem que ser feito e chegarmos a esta perfeição, à semelhança de Deus, até aí continuamos sendo servos inúteis. Estamos tão somente fazendo aquilo que deveríamos de fato fazer. É a expressão que temos em Lucas 17:7 até o verso 10, texto esse que já corremos por ele em lições próximas. Então observem bem tudo isso. Precisamos considerar bem este texto que estamos lendo. Verso 38, Jesus dizendo: ouviste que foi dito, olho por olho e dente por dente. Com todos os cuidados, porque alguns às vezes, usando até a atuação na letra, se confundem, porque muitas vezes uma resposta sem um devido cuidado e um sentimento puro, o inimigo vai achar que é uma provocação. Mas
Deus vai nos dar graça a cada momento como agir para que estejamos agindo corretamente e até nos guardando do inimigo, entender que estamos provocando de alguma forma, tanto na hora de aceitarmos o dano, como na hora de fazermos a ele o bem, conforme a instrução da palavra. Com isso tudo colocado, podemos avançar para o encerramento da nossa lição, concluindo com um texto que também temos no material de classe. A caminhada cristã exige constante renúncia aos nossos pecados, aos nossos padrões de conduta relativos, egoístas e inconstantes, renúncia, enfim, ao nosso eu na sua totalidade. Este é o primeiro passo para entendermos a profundidade e excelência da justiça e santidade de Deus, e para alcançarmos graça para nos conformarmos a este elevado padrão e assim começarmos a viver e a provar a verdadeira alegria, o pleno contentamento e a firme certeza de que somos filhos de Deus. Observe que o Evangelho de Cristo Jesus não amacia, não adoça e não suporta coisas erradas ou contrárias à palavra, mas sempre está diante de nós, pedindo, exigindo, mostrando que há um caminho melhor, sempre há um caminho melhor. Então seremos sempre cobrados. Falo assim para entender mais uma vez que o evangelho de hoje, por muitos pregado, é de muita facilidade, muita tolerância, muito apego ao mundo, muita busca dos bens do mundo, como se isso fosse resposta de Deus, o bem-estar sucedido no mundo, como a aprovação de Deus. E muitos se enganam nisso, mas a palavra nos leva a um plano totalmente diferente. É pensar nas coisas de cima, é olhar para as coisas de cima, é de fato estar como que desligado de interesses a nosso favor neste mundo, mas tão somente viver como Paulo disse, ou a expressão dele: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. É a colocação que nós temos aí. Assim, encerrando, lembremos que passamos pelos tópicos nesta lição, dentro do trimestre estudando o Sermão do Monte. Esta é já a 7ª lição, a justiça de Deus e a perfeição, e passamos pelos títulos: a justiça de Deus e a retaliação, a vingança, a justiça de Deus e o amor aos inimigos, e a perfeição da vida cristã. Nós tivemos como texto áureo o verso 48 do capítulo que temos estudado, capítulo 5 de Mateus, e que diz: sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Que Deus assim nos abençoe, nos dê graça em Cristo Jesus. Amém.